Olá, meus alunos, estamos de volta, né? Mais uma aula remota, estamos juntos, né? Para aprender um pouco mais sobre essa questão das pandemias, né? Observando algumas áreas importantes, né? Que nós estamos vendo de acordo com o que foi colocado para nós, não é? Na aula anterior eu falei sobre a peste negra na história e falei sobre a gripe espanhola na história. Hoje nós vamos abordar diretamente a gripe espanhola, tá? E ela no Brasil, porque no áudio, aliás, no vídeo anterior, nós falamos só rapidamente sobre como ela chegou no Brasil, mas não detalhes de como ela se expandiu no nosso país, tá certo? Hoje vamos falar acerca dessa gripe espanhola, para que com a história da gripe espanhola nós possamos aprender o que devemos fazer hoje, já que há 100 anos atrás nós estivemos, aliás, quem estava lá, estiveram na mesma situação que nós estamos vivendo hoje, 100 anos depois, não é verdade? Então a gente precisa aprender com a história para poder colocar na prática hoje, tá certo? Então nós vamos acompanhar os nossos vídeos aqui, né? Nós vamos seguir os nossos vídeos e aí nós vamos aprender. Eu sei que vocês devem estar enxergando bem a letra, né? E nós vamos aprender. Olha, primeiro, nós vamos ver que a gripe espanhola, certo? Ela penetra no Brasil através de duas fontes históricas, né? Que conta sobre como ela chegou aqui. Uma delas é que a partir de setembro de 1918, o Brasil enviou para o Senegal, a cidade de Dakar, a capital do Senegal, que é um país no noroeste da África, certo? Enviou para lá marinheiros para participar, não é, de uma patrulha, certo? Para vigiar o Atlântico Sul naquela questão da guerra que estava acontecendo à época, ok? Então esses soldados foram para lá, nos navios da marinha, né? Os marinheiros foram para lá, e aí eles estiveram lá nesse país chamado Senegal, na África, e de lá eles teriam contraído a gripe espanhola. E quando eles voltaram para as suas famílias, teriam, na verdade, né, espalhado o vírus e assim por diante o vírus foi se espalhando pelo nosso Brasil. Essa aqui é uma das fontes que a gente tem de como a gripe chegou chegou aqui no nosso país, tá certo? Então a gente vai caminhar mostrando um navio, ok? Da Marinha do Brasil, à época, que transportou esses marinheiros para o Senegal, ok? Então vemos aqui um navio, não é, que transportou esses marinheiros, ok? Passando adiante, nós vamos ver aqui a foto de alguns marinheiros que estavam nesse navio, tá certo? Aqui nós vemos, ó, os sentados em pé, oficiais, marinheiros que estavam juntos nesse navio que partiu para vigiar o Atlântico Sul em relação à Primeira Guerra Mundial, tá certo? E a partir desse navio teria sido uma das fontes da chegada da gripe espanhola no Brasil, ok? Então nós vamos ver agora como a gripe espanhola chegou tão rápida ao Brasil. Como foi que a gripe espanhola chegou aqui tão rápida, né? Veja bem, teria sido com a chegada de um navio inglês chamado Demerara. Isso aí já é uma outra fonte de que a gripe chegou por esse navio. E essa é muito defendida pelos que, né, estudam esse tema, tá certo? Esse navio chamado Demerara era um navio que tinha tripulantes e passageiros, certo? Chegou aqui no Brasil, primeiro no Porto de Recife, depois no Porto de Salvador e, por fim, no Porto do Rio de Janeiro, certo? Isso em setembro de 1918, que é exatamente a data início da gripe espanhola no Brasil, a partir de setembro de 1918.
Em pouco tempo, a gripe espanhola já havia atingido várias cidades nordestinas, quando o navio aportou em Recife, ok? Já começou logo a espalhar ali e atingir cidades nordestinas, tá ok? E no final de outubro, veja bem, no finalzinho de outubro, o início foi em setembro, no finalzinho de outubro, a doença já tinha se espalhado por quase todas as cidades do Brasil, inclusive Rio de Janeiro e São Paulo, as duas maiores. E vale salientar que o Rio de Janeiro, à época, era exatamente a capital do Brasil. Você tem uma ideia. Então o foco de pessoas, com certeza, estava no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? A gente vê essas questões. Então a gente vai adiante e mostra aqui uma foto do navio Demerara. Aqui está, ó, esse navio que foi o possível navio a trazer a gripe espanhola para o nosso país, certo? Então aqui está a foto do navio quando ele se aproximava do Brasil, tá bom? Isso em 1918. Passando adiante, nós vamos ver como foi a atuação das autoridades, certo? E o comportamento dos brasileiros em relação à gripe espanhola. Primeiro, vamos ver a atuação dos presidentes que governaram o Brasil à época. Foram 3 presidentes. E aqui estão os nomes deles. Venceslau Braz, que foi presidente do Brasil de 1914 até 1918, ok? O segundo foi Delfim Moreira, que assumiu exatamente no lugar de Rodrigues Alves, que morreu com essa gripe espanhola. A gente viu no vídeo anterior, na aula anterior, porque quem foi eleito para substituir Venceslau Braz foi Rodrigues Alves, que já havia sido presidente do Brasil em 1904 e 1906. Ou seja, ele assumiu o segundo mandato, quando ele morreu e Rodrigues Alves morreu, e aí o seu vice, Delfim Moreira, assumiu. Então ele assumiu durante o tempo da morte de Rodrigues Alves até as novas eleições, que ele assumiu para convocar novas eleições. Ele não ficou no mandato, ele convocou novas eleições e ficou de novembro de 1918 até julho de 1919, quando teve novas eleições. E aí, nessas novas eleições, nós vemos que quem foi eleito presidente do Brasil em 1919 foi Epitácio Pessoa, conhecido da Paraíba, né? Era um paraibano, né? E aí assumiu a nossa presidência do Brasil até 1922, ok? Então ele foi um dos que atuou diretamente também nessa época da pandemia, que ela foi até 1920, né? E todos os 3 presidentes, Venceslau Braz, Delfim Moreira e Epitácio Pessoa, trabalharam juntos com a ciência. Isso é muito importante. Eles confiaram nos médicos, trouxeram pessoas para coordenar, para que a doença fosse, de fato, né, atingida, atacada, de modo que ela pudesse se acabar no Brasil, né? Enfrentamento mesmo sério contra a doença, tá certo? E aí o que aconteceu? Venceslau Braz, né, começou logo com as ações para tentar combater essa doença terrível. E o que foi que ele fez à época? Ele mandou fechar lojas, fábricas, escolas, quartéis e até parou os campeonatos esportivos que estavam acontecendo na época, campeonato de futebol e de outros esportes, tudo foi parado. Quer dizer, uma coisa parecidíssima com a situação de hoje que nós estamos vivendo, né? E veja que há 100 anos atrás, essas formas de combater a doença já estavam sendo praticadas, ok? Então, para que essa doença pudesse ser, né, finalmente interrompida no nosso Brasil, o presidente Venceslau Braz delegou ao sanitarista Carlos Chagas a missão de coordenar a equipe de combate
a gripe espanhola. Né? Carlos Chagas era um sanitarista renomado na época, reconhecido. Ele foi quem descobriu a doença das chagas, não é? Aquela doença que vem daquele besouro chamado barbeiro, e por ele ter sido a pessoa que conseguiu descobrir essa doença, a doença ficou chamada de Chagas, em homenagem a Carlos Chagas. E aí ele coordenou toda essa missão de combater essa terrível doença no nosso Brasil. Então, e os outros dois presidentes, Moreira e Epitácio Pessoa, fizeram a mesma coisa, tá? Fizeram a mesma coisa. Seguiram o que Venceslau Braz havia feito, ok? E aí nós vemos que, segundo, agora vamos ver a atuação das pessoas na época, né? Como elas agiram. Segundo relatos de cidadãos da época, o medo de contrair a gripe espanhola era tão grande, mas tão grande, que as pessoas que morriam dentro das casas, os familiares colocavam na rua. Eles não tinham coragem de esperar nem que um carro, não é, da funerária viesse pegar esse corpo, com medo de contrair a doença, certo? E aí eram corpos e mais corpos espalhados pelas ruas da cidade, principalmente o Rio de Janeiro, porque as fontes dizem, elas variam muito. Tem fonte que diz que pelo menos 300 mil pessoas contraíram essa doença no Brasil. Tem outras fontes que diz que foram 35 mil, certo? Agora, tem fonte que diz que esse último valor que eu falei foi só no Rio de Janeiro. E as fontes dizem que pelo menos mais de 10 a 12 mil pessoas teriam morrido só no Rio de Janeiro, naquela época. Que daria pelo menos 1/3 da população do Rio de Janeiro à época, tá? Então o Rio de Janeiro foi muito atacado. E outras cidades como Salvador, como Recife, como Porto Alegre, né? Belo Horizonte, enfim. E grande parte das vítimas da gripe espanhola foram enterradas como indigentes. O que é um indigente? É aquele que é enterrado sem identificação, ninguém sabe quem é. Porque as famílias não iam nem lá para saber se era um parente seu ou não. Não queriam nem saber, com medo de contrair a gripe espanhola. Como hoje, né? Muitos estão sendo sepultados sem que a família faça uma homenagem. Vão lá 2, 3 pessoas para representar, porque o risco de contrair a doença é muito grande. Então não foi diferente a situação lá com a situação que nós estamos vivendo hoje. Como hoje, naquele tempo também foi do meu jeito. Ó. Apertos de mão, beijos e abraços foram proibidos, como também fazer aglomerações. Então veja que essa recomendação não é de hoje. Ela já havia acontecido 100 anos atrás, para ser exato, 102 anos atrás, que foi 1918, não é verdade? E vários hospitais de campanha foram construídos sob a direção de Carlos Chagas. Como hoje, nós temos vários hospitais de campanha construídos no Brasil, certo? Então veja que, olhando direitinho, o que nós vimos em 1918 a 1920 é a mesma coisa que estamos vendo hoje no Brasil. Por isso que nós não podemos subestimar essa doença. Nós temos que nos cuidar, nós temos que usar a máscara, nós temos que evitar multidões, aglomerações, né? E nós temos que obedecer aquilo que os médicos nos orientam, ok? E agora, para a gente concluir, eu estou deixando para vocês um exercíciozinho, tá? Para que vocês possam resolver no seu caderno, tá bom? Aqui está. Ó. Primeira pergunta. Qual o nome do navio que trouxe a gripe espanhola ao Brasil? Facílimo, tá lá no vídeo. Quais os nomes dos 3 presidentes do Brasil na época da gripe espanhola? Tá lá também, fácil, fácil. Qual o nome do sanitarista que o presidente Venceslau Braz designou para liderar a equipe de combate à pandemia? Tá facílimo. 4. O que fechou e o que parou no Rio de Janeiro durante
né, aquele momento da pandemia? Facílimo. 5. Durante a pandemia de gripe espanhola, o que ficou proibido? Lá, o que ficou proibido? Certo? E também o que parou, tá bom? E a última pergunta, você vê alguma semelhança da gripe espanhola com a Covid-19? Eu falei aqui, tem muitas, né? Muitas semelhanças, se não quase todas, não é verdade? Então, meus alunos, vamos lá, vamos assistir o vídeo, vamos aprender, não é? Porque é importante estarmos bem informados hoje, porque não é a primeira vez que o povo brasileiro e mundial enfrenta pandemia como essa. Então vamos, não é, ficar prontos, atentos para enfrentar esse momento difícil, tá bom? Que realmente vocês possam aprender. É isso que eu desejo. Até mais, até a próxima. Estaremos juntos na próxima aula.